E o silêncio perdura. É, é que com certeza. Ah, agora tá ao vivo. Legal. Olá, pessoal, muito bom dia. Eu sou Everton Hirayama, da Com Café com Negócio, né? Hoje aqui com a presença da Marisol Valadez, parceira, corretora também de seguros, da sócia, né, proprietária também da Nogueira Valadez, casada aí com o Clóvis ou da Shima, talvez o Clóvis aí esteja assistindo a gente, né? Tá aqui, a gente está iniciando. Tá, com certeza, ele está aqui. Eu sei que está aqui porque já tem aqui uma galera aqui também aguardando a live. Já tem gente assistindo aqui. Gratidão para as pessoas. Você que está assistindo a gente aqui na live do Facebook, se você tiver interesse de assistir mais vídeos que a gente tem gravado, inclusive aí do Clóvis, acesse lá no YouTube, que com certeza você vai assistir vários temas aí que a gente está abordando aqui. E também aqui no Facebook. Tá? Gratidão, Marisol Valadares. Está aí há 30 anos, 31 anos de mercado, né, na parte de seguros, aqui em Mogi das Cruzes, joga tênis, né, antes de a gente gravar essa live, estava jogando um tênisinho, treinando bastante, isso é bacana. Tem 2 filhos, a Mariana, espero que também esteja aí na live, e o Miguel, com Está na certeza. escola estudando. Está na escola, estudando. Ah, já voltaram às escolas? As atividades? Não, tá em Ah, casa. Não. tá em casa, né? Imagina, então, por isso que é importante a gente estar falando de um tema aí, e eu trouxe a Marisol muito para falar sobre isso, a questão do home office, tá? Mas antes de a gente iniciar, Marisol, eu achei muito bacana aqui colocar esse ponto. Você é formado em bacharel em ciências econômicas, né? Diz aqui que é perfeccionista, né? Mas tem um coração mole. Bastante. Mogiana, desde os 18 anos, todo adolescente que precisava trabalhar para pagar a faculdade. Então, correu atrás para estar aí hoje, angariando aí e cuidando muito da carteira de clientes aí que está com você. Eu tenho, assim, uma enorme gratidão de poder gravar uma live contigo, porque isso mostra muito essa questão de não existe rincha, existe parceria, existe amizade, existe parceiros para tirar dúvidas. Então, trouxe a Marisol aqui também, com esse objetivo também, né, de falar assim, gente, você que é corretor de seguros, não enxerga o outro como concorrente, enxerga como parceiro. A partir do momento que você enxergar ele como parceiro, com certeza você tem muito a ganhar. Porque no seguro, né, Marisol, tem muito produto, né? Então, tem expertise que a gente acaba focando que o outro talvez não tenha. E, às vezes, o cliente seu está precisando tirar uma dúvida de um produto. Eu acredito que parcerias são fundamentais, né, Marisol? Sem dúvida, Everton. Eu acho que, em primeiro lugar, gratidão pela oportunidade de fazer essa live aí com você, aí com o pessoal do Facebook que deve estar assistindo a gente. E para mim está sendo uma honra conversar com você, porque a gente percebe que muitos profissionais eles encaram um profissional da mesma área como concorrente. E não é isso que acontece, né? Graças a Deus entre a gente, são 30 anos que eu estou aqui, Sim. e tem tantos corretores de seguros que tem tanta coisa boa para falar, que tem tanta coisa boa para mostrar, que eu acho que independente de qualquer profissão, é muito bacana a gente aprender coisas novas, né? Você fala assim, nossa, tem 30 anos, mas gente, vocês não fazem noção, tem tanta coisa ainda que a gente tem para aprender e que está mudando o tempo todo, que a gente fala assim, Verdade. nossa, eu ainda não sei nada, né? Coisas que estão surgindo, coisas que estão acontecendo, né? E a gente está se reinventando. Essa pandemia fez com que, a primeira instância, a gente ficasse num momento de desespero. Hoje a gente já está num momento um pouco Sim. mais de tranquilo, aprendendo que tem coisas que é possível serem feitas, coisas que precisam ser feitas, coisas que a gente precisa se adequar. A gente, como mãe, dona de casa também, Verdade. né, profissional, é muito difícil para a gente conseguir fazer tudo e de forma perfeita, né? Então, Uhum. esse detalhe que eu coloquei para você de ser perfeccionista,
eu sofro muito com isso, é muito difícil, porque eu não, eu acho que errar faz parte do ser humano, mas a gente tem que procurar sempre a perfeição, né? Sim, Então, é por isso que eu acho que é importante a gente compartilhar conhecimento, né? com Compartilhar certeza. coisas que a gente sabe, coisas que aconteceram com a gente, coisas que a gente sabe que aconteceu, detalhes que fazem parte do dia a dia, que é tão rápido que o tempo passa que a gente não consegue perceber, né? Uhum. E que, poxa vida, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse feito um pouquinho diferente, as coisas poderiam ter acontecido de forma diferente, né? Certo. Com certeza, esse ponto é muito importante para a gente sempre fazer essa live mesmo, tem muito esse intuito, né, de poder trazer essas dicas para as pessoas. Mas antes, tá, Marisol, preciso também mandar um abraço para o Wilton Nogueira, né, seu sócio aí, com certeza deve estar assistindo, ou daqui a pouco ele assiste, que a gente vai deixar gravada aqui essa live. Mas é muito importante a presença de vocês, por quê? Porque a gente vai bater um papo aqui bem leve, como um café mesmo, por isso que chama Café com Negócio. A trajetória de hoje, realmente, a gente vai falar um pouco dessa importância, né, de fazer seguro residencial, seguro da casa, né, e ainda mais agora, no momento de home office, porque antigamente a gente passava 8 horas ou até 10 horas fora de casa, e agora a gente está full time dentro de casa. Tá? Então, um bate-papo que eu tive antes dessa live com a Marisol, e foi assim, um estar, ela falou assim, nossa, são coisas que talvez a pessoa nem tem conhecimento, nem sabe que pode ter essa oportunidade de assegurar vários bens da sua casa, e trouxe aqui a Marisol, especialista nisso, com certeza ela é especialista em RE, na parte, né, de patrimônio, com certeza aqui eu estou falando com uma mestre aqui na parte de seguro também, tá? Então, Marisol, até para começar, para as pessoas aí que estão nos assistindo, a gente tem 81 pessoas já, puxa, que bem bacana, tá aqui. Mande perguntas aqui na live, eu estou aqui monitorando a live, gravando, monitorando, entrevistando, aí a gente faz aqui tudo de coração, tá? Marisol, vamos trazer aqui umas dicas para as pessoas, porque a gente estava conversando muito sobre essa importância, né? E aí você até relatou um caso, né, bem simples, né, e que pode ter quase acontecido, ou aconteceu com alguém que está assistindo aqui, de estar trabalhando e precisar cozinhar, mas ao mesmo tempo um compromisso muito importante para finalizar, seja um projeto e tudo mais. Me conta um pouco dessa história aqui, claro, sem mencionar nomes, sem mencionar pessoas, Claro. mas o que é de importante aí avisar o pessoal que está nos assistindo, né, que está de home office. Assim, normalmente as pessoas falam em fazer seguro residencial, ou pensando nos seus patrimônios, se preocupando principalmente com cobertura de roubo. É a primeira coisa. Ah, mas eu vou fazer a pólice do meu seguro de residência, mas eu quero cobertura de roubo. Gente, mais do que roubo, obviamente, essa sensação de você ser violado, de entrar dentro da sua casa e levar tudo aquilo que você construiu a vida inteira, é uma preocupação gigantesca com a cobertura de incêndio. Porque, olha só, imagine uma situação, a gente teve um caso, mais ou menos na corretora, que foi realmente um prejuízo bastante razoável, né? A pessoa, de forma distraída, chegou em casa, estava na rua e foi fritar alguma coisa, fazer alguma comida em casa. E eram 2 andares e pegou, subiu deixou a panela lá no fogo e subiu distraidamente. E sei lá o que foi fazer, se ficou na internet, enfim. Esqueceu completamente aquilo dentro da cozinha fritando, né? É. Daqui a pouco, quando foi ver, cozinha preta, né? Aí já começa a fazer aquele desespero, começa a querer apagar o fogo de qualquer jeito, né? E aquela fuligem foi tomando conta da casa inteira, né? Nossa. E, e aí, prejuízo, né? Não foi só a panela, mas teve que trocar todos os móveis da cozinha,
danificou, porque na realidade não é só o fogo que destrói, mas aquela fuligem preta, dependendo do que danifica no móvel ou danifica no ambiente, aquilo não tem o que limpe, Não, né? não limpa, Então, por nem mais que sai. você limpe, não vai ser nunca mais a mesma coisa, né? Aí, assim, uma coisa pequena, e sem contar que, graças a Deus, que a pessoa viu, né? Porque poderia ter pego fogo na casa inteira. Lá na Verdade. corretora nós tivemos, assim, de imediato, pelo menos 3 incêndios em residência bastante significativos, incêndios com prejuízos superiores a 20 mil, 30 mil reais. Nós tivemos um outro cliente que foi um pouco maior esse dano. Ele estava, os quartos eram na frente e eles estavam na parte dos fundos, no momento de recreação, enfim, na churrasqueira, e acendeu uma vela em cima o filho, né, acendeu uma vela em cima do tampo do vaso sanitário. E a vela derreteu, porque estava sem energia, a vela derreteu e ele esqueceu a vela ali, achou que não tinha problema, a vela caiu, na realidade estava num suporte, mas acabou caindo, aí danificou, aí realmente pegou fogo no banheiro, queimou toda a parte elétrica, só que como a porta estava fechada, porque era uma suíte, a porta, a fuligem aí a fumaça começou a passar por debaixo do vão da porta. Nossa. Tinha até um cachorrinho, acabou se intoxicando, porque aquele plástico queimado virou uma coisa maior. E como a casa era muito comprida, eles estavam na churrasqueira, o pessoal que estava na casa, eles nem perceberam, né? Foi um momento de distração. Aqui destruiu o banheiro, o quarto, aí o cheiro ficou na casa inteira, ficaram por semanas. Então, assim, até tudo isso ser resolvido foi uma grandeza. E eu acho que, falando ainda em incêndio, o incêndio que mais mexeu comigo, né, que ocorreu lá na corretora, e aí um alerta aí para as mães, né, novas que querem fazer uma decoração bonita no quarto do bebê e tudo mais, uma faísca de uma lâmpada decorativa de tomada pegou fogo dentro do quarto de uma criança de 4 anos. A criança estava dormindo e, de repente, o fogo veio absurdamente, né? Porque pegou num cobertor e do cobertor espalhou pelo quarto. A mãe que estava com o recém-nascido corre para a sacada pega marido, ajuda, aquele desespero todo, pega a criança, abre a porta, é um apartamento, abre a porta, o primeiro extintor de incêndio que vê, pega ali na mão e vai para o quarto. Só que, sem experiência, até mesmo por não ter conhecimento, ela me pega um extintor de água, ao invés de pó. Então, ali, podia ter tomado um choque absurdo por conta da condução da energia elétrica na água, né? Então, ela catou, ela nem pensou nisso, ela pegou o primeiro que estava mais forte e entrou para apagar o fogo do quarto, né? Enquanto o marido com as 2 crianças ficaram na sacada, né? Destruiu o quarto, né? Imagina. Foi um terror e, graças a Deus, não teve um dano maior, porque ela poderia ter tomado um choque, porque tinha que ter sido um extintor de pó. Então, assim, no desespero, no momento do desespero, você não pensa, né? Você pega aquilo que está mais fácil na sua mão e foi o que ela fez. Ela tinha que apagar o fogo, né? Mas eu imagino como essa mãe, como esse pai não deve ter ficado, né? Porque traumatizado, né? Com foi relação uma ao coisa acontecimento, né? horrível, né? Então, assim, o seguro residencial, ele tem um apelo muito grande, né?
porque ali o seu lar é o seu altar, é onde você tem todo o conforto, tudo aquilo que é o lugar onde você se protege, né? Nossa, você Então, falou tudo. não é? Verdade. Então, mais do que um roubo, uma sensação de um dano elétrico, uma perda material, gente, são vidas. Imagine você sair da sua casa e fazer uma viagem, quando você voltar, ou no meio da sua viagem, pela sua casa está pegando fogo, É, né? Aí você chega é lá, onde que eu vou viver? Onde eu vou morar? Está tudo no verdade. chão, né? A gente como brasileiro, né? A gente como corretor percebe muito isso, né? O pessoal faz o seguro do automóvel, mas esquece de fazer o seguro residencial, né? Que às vezes é como você falou, é o altar, né? É o seu lar, é onde o seu momento aí de descanso, né? Depois de um dia árduo de trabalho, você voltar e depois você não ter, né? Esse patrimônio que você construiu, mesmo que acho que seja de terceiro, né? Acho que, claro, a responsabilidade é maior, mas sendo seu também, eu acredito muito que o brasileiro, não sei se você tem essa estatística, mas a última vez que eu levantei com a Porto Seguro, o percentual de gente que tem seguro residencial é muito, 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 infinitamente menor que um seguro do automóvel. E aí você fala assim, poxa, mas onde que o cara guarda o carro? É na casa ou deixa na rua, né? Não, ele deixa Exatamente, na casa, né? Então, na a casa, gente percebe exatamente. muito isso. É uma coisa muito comum das pessoas pensarem, é assim, poxa, eu pago o seguro do meu carro, eu gasto R$ 3.000 no seguro do meu carro vale 50 mil. Eu estou lascado, minha casa vale 500 mil, quanto que eu não vou pagar de seguro, né? Então faz esse comparativo pensando que o seguro residencial é algo totalmente fora do bolso, do contexto e da Sim, necessidade. E na verdade, não é isso que acontece, né? verdade. O seguro residencial, proporcionalmente falando em cima do valor de quanto vale aquele bem, é muito barato. É muito barato. Você pode pensar aí, mais ou menos, é óbvio, né? Porque assim, não é só seguro de incêndio, não é cobertura somente de roubo, tem uma série de coberturas. Mas você pode usar como mais ou menos um parâmetro, mais ou menos, o valor do seu IPTU, né? O quanto você paga de IPTU por ano, você pode calcular mais ou menos o quanto você gastaria de um seguro residencial para você ter coberturas abrangentes, né? Sim, Não para fazer uma cobertura básica, mas eu acho que um residencial, um mínimo, uma cobertura de incêndio tem que ter, sim. porque o prejuízo é infinitamente maior. Ah, mas nunca aconteceu comigo. Realmente, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas você imagina se acontecesse? Se nós fizéssemos seguro certos de que tudo fosse acontecer, então certamente as companhias já estariam quebradas, né? Porque Verdade. e a gente pagando por uma coisa totalmente fora do contexto, né? Então, realmente, o seguro você é uma garantia por algo incerto e que não te deixe, né, numa situação aí a pé, né? Porque acontecer alguma coisa e você ter ali uma garantia de que sua vida nada vai mudar por conta daquela intercorrência que aconteceu naquele momento, poxa, isso é maravilhoso, né? Porque Sim, coisas ruins a gente não quer que aconteça com a gente, mas se a não. gente estiver amparado, se caso acontecer, né? É que nem o plano de saúde, a mesma coisa. Você faz um plano de saúde, mas você quer ter a garantia de ter uma assistência boa, né? De ter uma garantia de que tudo bem, você pode não ter a cura, mas isso vai te amparar muito, porque é algo que você não precisa se preocupar, porque você sabe que você tem alguém que pode socorrer, né? Tem esse Exatamente. suporte, né? Tem esse E suporte. você passou uma dica bem bacana aqui para as pessoas que estão nos assistindo aqui. Até eu vi o Hélio, o advogado, aqui curtindo a nossa live aqui de Mogi, putz, bacana. Vou começar aqui, Marisol, até para validar. Muita gente está em home office, né? Então, com certeza aqui tem gente que está nos assistindo aqui, já tem bastante
gente que está nos acompanhando. Quem tiver perguntas que pode fazer para a gente aqui, que eu seleciono aqui as perguntas, depois eu passo aqui para a Marisol, sabendo a importância. Você passou uma dica super bacana sobre o IPTU. Às vezes as pessoas, primeiro, acham que está muito fora da realidade. E outras não sabem nem qual valor começar a pensar numa cobertura residencial. Então, essas duas coisas foram bem comentadas aqui. Mas nesse momento de home office, Marisol, como todo mundo, né? Acho que até seus filhos estão estudando aí no computador, fazendo os deveres, né? E muita gente deve estar trabalhando de casa, cozinha, paz. Acho que sim, existe também, né, uma questão de um seguro residencial que cobre também a parte de home office, quando tem um escritório na casa? Sim, existe. Você pode fazer a contratação, pode não, deve fazer, né? Agora, ainda mais agora, né? Porque assim, existem pessoas que têm uma cobertura, que têm um escritório em casa, né? Verdade. Então, é muito importante, porque as seguradoras, elas têm cláusulas específicas, então você coloca uma cobertura específica para o seu escritório em residência, né? E aí te dá uma garantia um pouco mais dirigida, porque você faz, às vezes você tem alguns equipamentos, algumas, como é que fala? Ferramentas de trabalho que você precisa ter ali no seu escritório home, né? Então, questione seu corretor se o seu seguro residencial ele vai amparar tudo isso. Se não, inclui a cláusula de cobertura para escritórios em residência. É importante, né? Porque, a não ser que você tenha, obviamente, você tenha um único computador que é de uso da família inteira para tudo e também agora está sendo para uso do escritório. Ok, tudo bem, não vamos colocar. Mas existem pessoas que montaram escritórios específicos, trouxeram a empresa para dentro de casa. Então, esse sim precisa ter uma cobertura diferenciada para o escritório, né? Em residência, né? Uhum. E Esse ponto é importante, né? Até para adicionar essa questão dos equipamentos, dessa sala específica. Se você não tiver descrito, talvez não vai ter esse adicional. Documentos que vão ser perdidos não vão ser cobertos por uma má orientação, né? Ainda mais agora, né? Eu recebi até recentemente um comunicado de algumas empresas que só vão voltar agora em 2021. Todo mundo está em casa, né? Está fazendo o quê? Trabalho de home office. E algumas empresas, eu vi muito nessa questão no mercado, de ajudar, está ajudando aí vários colaboradores que estão em casa, equipando, né? Tipo, com uma cadeira, com uma mesa, tudo isso em até com prol computadores, né? então, assim, se a empresa está se preocupando nisso, por que também você não se preocupar com aquilo que eles estão te fornecendo, né? E E que eu não é já tenho seu, né? algumas empresas ajudando também na parte de seguro. Então, assim, porque uma coisa muito importante, eu acho que o corretor de seguros, ele tem a obrigação de orientar, mas o cliente também ele tem que passar para a gente a necessidade dele. Eu falo muito isso para os meus clientes, para as pessoas que eu atendo. Me dá a sua vida, eu vou até ser meio redundante, me dá a verdade da sua vida, né? Sim, E eu obrigatoriamente dou um jeito de encontrar algo que caiba no seu bolso, né? sim. Porque não adianta você chegar para mim e falar assim, esse seguro é mais barato para mulher, né? Isso é muito comum, a gente escuta bastante, você deve ouvir bastante. Muito. Gente, mas de repente, não é isso que vai te dar um amparo. Eu Não, sou isso mesmo. totalmente contra você fazer um seguro cheio de inverdades e lá na frente você precisar e você não ser atendido. E não atende mesmo, a companhia ela não vai pagar. Ela pode até passar despercebida uma vez, porque nunca aconteceu nada, né? Sim. Mas na segunda vez não passa. E você vai perder aquilo que você investiu com o seu seguro
porque seguro é um investimento, não é um pagamento, não é uma despesa, não interprete assim, é um investimento que você faz pensando no seu futuro, né? Porque o seguro é para algo incerto, não é verdade? Sim, E sim. outra, não faça. Guarda esse dinheiro, usa para outra coisa, mas não faça seguro. Se for para você fazer errado, não faça. É, Prefiro não fazer. Porque verdade. ficar alimentando uma falsa expectativa de que se aconteceu, eu tô coberto, não faça. Não faça. E esse é um ponto muito importante, um recado aí que a gente dá até para os corretores que estão nos assistindo aqui. Eu acho que é importante ter essa consciência, né, de fazer uma coisa certa e correta, né? Aquelas lacunas que o pessoal tenta encontrar, mas se eu faço isso, eu não vou fazer. Não, gente, hoje a tecnologia está muito evoluída, todas as informações tá na palma da sua mão, né? GPS ligado, enfim, informações estão sendo cruzadas. Eu acho que vale também esse alerta que o mundo também está evoluindo. Então, para melhorar a precificação de seguro, eles estão utilizando essas maneiras para se auxiliar e se embasar numa questão de sinistro, né? Então, vale aí dica aí para os corretores que estão nos assistindo aí, o Marne, que também já gravou comigo aqui, com certeza aí as pessoas têm essa consciência de que seguro realmente é um investimento, ele está para te dar o apoio, até social, né, que vai impactar muitas pessoas positivamente. Então, realmente, dê esse valor ao seguro, a gente levanta essa bandeira sim, somos corretores credenciados. Então, tem aquela frase, né, Marisol? Procure um corretor de seguros credenciado para te dar o suporte, que só ele vai ter Seguros, as condições. exatamente, seguros só com corretor de seguros. Não é piegas, não, é porque realmente o corretor de seguros que se predispõe a vender e a ofertar e orientar, ele é muito mais do que um corretor de seguros, ele é um consultor de seguros. Então, ele não vai fazer nada que não seja legal, né? Porque, porque quem assina a pólice, né, direto ou Sim, indiretamente, é o cliente, né? O corretor, ele tem a sua corresponsabilidade, sim, né? sim. Por ele estar mandando para a seguradora algo que é uma inverdade. Mas o corretor também, ele não tem bola de cristal. Não dá para, se você falar Isso, algo essa para mim, palavra, bola de cristal, verdade. né? Se você falar algo para mim, eu tenho que acreditar em você, né, como cliente, que é exatamente a sua necessidade para que eu possa te atender, né? Agora, se você disser para mim algo que eu não sei da sua vida, muitas vezes eu não te conheço. Obviamente, a gente, com o passar do tempo, a gente se torna muito mais do que corretor, a gente vira amigo, a gente vira consultor, a gente vira Verdade. confidente, né? A gente passa por um monte de coisa, uma profissão realmente muito humanizada, como você falou, né? Então, essa humanização, a gente acaba ficando muito próximo para o cliente. E a gente consegue entender aquilo que realmente é a necessidade do cliente. Então, a gente pode até, num primeiro momento, até fazer algo que a gente não sabia, né? E o cliente falou, por exemplo, que ele não tinha o seu filho de 18 anos, mas ele tem, por exemplo, né? E a gente falar que não tem, obviamente, eu não sei, eu não te conheço. Mas quando a gente começa a conversar melhor com o cliente, que a gente percebe que ele, ó, seu filho fez 18, vamos incluir ele na sua policy, né? Sim, A sua casa, ela não tem determinadas seguranças. O que você acha de incluir essas seguranças? Isso vai melhorar o preço do seu seguro, né? E uma coisa super interessante aí para complementar aí o nosso seguro residencial. sim. Hoje, as seguradoras, antigamente isso não existia, mas hoje as seguradoras elas estão com várias prestações de serviços que, se você tiver a oportunidade de você utilizar, ele paga duas vezes, chega a pagar duas vezes o valor do que você investiu para o pagamento do seu seguro residência. Com certeza, com São certeza. serviços à residência que, gente, isso é fantástico. Olha, eu sou consumidora de seguro residencial, a gente tem em casa, a gente teve algumas situações que já aconteceram. Imagine, teve uma situação logo que a gente mudou para a casa que a gente mora hoje, a gente teve um problema com a boia da caixa d'água. Pensa,
sem conhecimento, sem saber como funciona. E olha, primeiro dia do ano, feriado, tudo fechado, já era, já era feriado, o dia seguinte, né? Era domingo, então não ia ter muito lugar para resolver meu problema. Eu acordei com um barulhão de água, tinha tido, o Réveillon tinha sido em casa, um barulhão de água, eu falei assim, nossa, Nossa. eu já, tadinho. Na hora, a primeira coisa que foi lá, alguém largou a torneira aberta. Já, eu falei assim, putz, nossa, e assim, uma aguaceira absurda, né? Aí levanta a gente, todo assustado com o barulho, tal, não sei o quê. O quintal tudo alagado, o Nossa. ladrão da caixa d'água vazando água. Fazendo. Aí eu falei assim, meu, o que, que a gente faz agora? Daí na hora você nem sabe, né? Eu falei assim, fecha, não tem torneira para fechar, não sei subir no telhado, né? Aí nós fomos lá no registro geral da casa, fechamos, mas até a caixa d'água Até a caixa d'água parar. continuou ainda vazando água, né? Aí eu falei assim, na hora ligamos para a Central 24 Horas da seguradora. A Sim. seguradora já mandou o cara, ele falou assim, olha, a gente não tem onde... É realmente a boia da caixa d'água, a pressão d'água foi muito grande, estourou, rebentou, a boia, sabe, sumiu. Destruiu. Aí estourou tudo. Aí ele falou assim: olha, eu vou fazer aqui, eu vou colocar aqui a boia, eu vou dar uma amarrada de qualquer jeito, só para chegar aí o primeiro dia útil. Mas você me compra a boia de tal marca, desse jeito, assim, assim, a gente volta aqui e conserta para você. Imagina, o cara subiu no telhado numa facilidade imensa. Se fosse a gente subir no telhado, primeiro que a Não. gente não tinha nem escada, segundo que ia se esborrachar, terceiro não ia fazer nem ideia como ia trocar a bendita da boia da caixa d'água. Então, assim, os serviços à residência, olha, se bobear, é como se fosse assistência 24 horas quando você quebra seu carro no meio da rua. É melhor do que qualquer corretor de seguros, é melhor do que qualquer seguradora, porque só aquele sair, tirar você daquele sufoco, nossa, isso não tem preço, isso é fantástico, entendeu? E E fala, assim, Marisol, quanto que você gastou só para chamar ele? Nada. ah, Imagina que se você não tivesse, você precisasse chamar. Quanto que cobraria uma pessoa no pleno feriado, tudo fechado, uma pessoa que ia sair da casa dele para ir até sua casa para dar ia esse ser uma suporte? fábula, ia ser uma fábula. E assim, e troca de lâmpadas, a gente às vezes tem clientes que nem hoje é muito comum você ter aqueles teto um pouco mais alto do que o padrão, né? O pé direito, É, né? pé direito Da duplo, né? casa. Então, você foi, puta, queimou uma lâmpada lá, não tem nem escada para isso, né? Porque não é todo mundo que tem uma escada alta para subir, né? Então, eu falei assim, mas é só uma troca de uma lâmpada. Gente, não é só uma troca de uma lâmpada. É você ter a ferramenta certa, ter o equipamento certo, sabe? Então, assim, eu em casa, eu gosto de fuçar muito, sabe? Mexer, eu gosto dessas coisas. Mas às vezes, quando vem os prestadores aqui, falam assim: ai, dona Marisol, não faz isso, deixa pra gente, a gente precisa trabalhar também, né? A gente precisa manter o emprego, né? Mas assim, são coisas às vezes pequenas que você Sim, quer fazer, não tem a ferramenta para fazer, não né? tem, não tem. E a companhia te oferta, né, esse serviço. Imagina, você está lá com um monte de roupa para lavar, sua máquina de lavar estoura. Nossa, e agora, né? E Chamar agora? quem que é o T? Primeiro, aonde eu achar o cara? Vou chamar quem? Onde? Quem? Como? De confiança, De né? confiança, para entrar na sua casa. Às vezes você não está É, em casa, né? Você está é. com seus filhos em casa. Vai vir um estranho dentro da sua casa. Então, assim, serviços à residência são fantásticos. E assim, tem companhias que encanador, eletricista, chaveiro, óbvio que não, nada que precise quebrar parede, porque nós estamos falando de uma emergência, nós estamos falando de uma reforma. Isso, com Então, certeza. serviços, máquina de lavar, geladeira, fogão, micro-ondas. Então, disjuntor que estourou, está caindo, vai lá, o cara vai lá e troca para você. Então, Uhum. imagina, você chegar em casa, você tem um chuveiro em casa, chegou lá, queimou a resistência, nossa, não tá, esses dias, tudo bem,
tomar um banho gelado, como é gostoso tomar um banho quente, né? Sei lá, você chama, o cara vem. Então, assim, tem serviços que você consegue chamar de imediato, quando são, né, dependendo do horário, e limitação de horário deles, não, às vezes são bem abrangentes, tem grupo segurador que faz atendimento, o último atendimento é das 8 às 10 da noite, então, quer dizer, sábado, domingo, feriado, né? Então, esses serviços são muito legais. Tem que pedir para o corretor, inclui para mim. Tudo bem, talvez, às vezes, você quer uma coisa mais abrangente, né? Talvez não fique tão baratinho, mas não é nada que você não consiga pagar, não é uma proporção levando em consideração ao valor do patrimônio que você tem, né? E as companhias, cada vez mais, elas estão facilitando formas de pagamento, né? Pagamento parcelado, é cartão, é débito, faz em 10, faz em não sei quantas. Então, assim, é pedir a orientação para o corretor, acima de qualquer coisa, ser transparente com o corretor e pedir para o corretor fazer algo que realmente seja da sua necessidade, não contratar aquilo que seja muito além daquilo que você precise, mas que quando você precise, você seja bem atendido, né? Então, Você comentou um tópico, assim, muito importante. Às vezes, muita gente não tem essa noção, esse conhecimento, né, da assistência do seguro residencial. Um ponto que eu queria levantar também, eu tive um episódio que eu precisei configurar minha internet, e eu tenho aqui na minha casa, no seguro residencial, que dá esse suporte. Então, precisa mesmo, você que está nos assistindo, tiver realmente interessado, procure seu corretor e questione, né, que tipo de abrangência a gente tem no residencial, né, Marisol? Acho que é válido muito essa consulta, você perguntar para o seu corretor, que com certeza ele vai estar com a policy e enxergar o que pode, o que não pode e os limites de utilização, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, para quem está ouvindo a gente, eu sou uma apaixonada por seguros. Eu não sei fazer outra coisa na minha vida, né? Que legal. Porque também, se a gente for falar em idade, já começa a olhar para os meus cabelos brancos e eu já vou ficar meio tensa, então é melhor nem tanto. Mas, assim, chegue para o seu corretor e fale. Não questione, não chegue pedindo, não, me faz o mais barato. Não me faça o mais barato. Me faça aquilo que realmente eu preciso, né? O que eu preciso e que me atenda. E que seja, obviamente, num custo que eu possa pagar, porque também não adianta eu fazer um seguro que eu não vou conseguir pagar. Então, assim, nós como corretores, não é para a gente ficar querendo explorar o cliente. E o cliente, ele tem que ser mais próximo da gente de contrapartida também, e para que a gente tenha essa reciprocidade, para que tenha um bom negócio fechado, com a necessidade do cliente. Então, quer dizer, o cara que, sei lá, mora num apartamento, não faz muito sentido eu, de repente, fazer uma cobertura para ele altíssima para, vamos supor, subtração de bens, obviamente que não está impossibilitado de acontecer, né? E sendo que ele pode precisar muito mais de uma cobertura de incêndio bem contratada, de os serviços à residência bem contratado, né? Então, assim, eu preciso entender, né? Ou aquele cliente que eu só tenho uma televisão de antiga que é de tubo, né? Pode acontecer, né? Querer colocar uma cobertura de subtração de bens de R$ 20.000 para cobertura de subtração de bens. Ele não tem para isso, não tem necessidade. Então, vamos pegar esses 20 mil de cobertura que nós colocaríamos para subtração de bens, que ele não tem necessidade para tudo isso, e vamos colocar em outras coberturas, vamos colocar numa assistência 24 horas bacana. Principalmente, gente, seu pai, sua mãe está sozinha em casa, né? A gente não está podendo ter toda aquela acessibilidade a eles, né? E, de repente, eles precisam de um chuveiro que queimou, né? Então,
faz um segurinho de incêndio com dano elétrico ou uma outra cobertura e põe um serviço à residência, porque vai ajudar muito esse pai, essa mãe que está lá sozinha em casa e que não sabe para quem pedir socorro, né? Então, uma Verdade. ligação que ele faça para você falando, filho, o meu chuveiro queimou, o que que eu faço? Eu não conheço ninguém. Obviamente, você é um advogado, você é um consultor, né, um médico, não tem conhecimento, né, de trocar um chuveiro, mas espera aí, mãe, eu tenho um seguro residencial que eu fiz para você. Então, espera aí que eu vou mandar o técnico aí e vai resolver o problema. Então, é muito mais fácil você ligar num único lugar do que você ficar caçando um monte de gente para resolver o problema de serviços à residência, né? Então, Muito interessante também. Então, lembra do seu pai e sua mãe, faz um segurinho residencial para eles, né? com certeza. Ah, a Marisol aqui é fantástica, hein? Várias dicas aqui. Se a gente fica aqui, né, Marisol? A gente fica Mas aí eu o vou ficar dia umas 2 horas. A gente fica, porque o seguro residencial eu gosto muito também, porque ele tem várias, até dentro das coberturas, tem toda uma importância, né? A gente pode falar aqui, de depreciação, produtos que podem ser depreciados ou não, valor de novo, né? A questão também da importância de você fazer, por exemplo, a cobertura de roubo, né? Porque a gente sabe que se acontecer alguma coisa, é a cobertura de roubo que vai arrumar a porta, por exemplo, porque foi arrombado devido a uma Também, tentativa danos de ao assalto, imóvel, né? danos ao imóvel, entendeu? Então, assim, com certeza a gente tem aí inúmeras coisas que a gente tem conhecimento dentro do produto residencial que vai auxiliar você que tem uma casa, né, não em condomínio ou também em condomínio, ou aquelas pessoas que estão nos assistindo aqui também moram em apartamento, né? Imagina só um acontecimento que acontece na sua casa e vai para o vizinho, e aí? E Né? aí, Então, a importância do seguro de responsabilidade civil, com certeza a gente vai ficar aqui há horas mais de e duas horas e horas horas e e horas. falando Uma aí, casa de trazendo dicas. veraneio também. Casa de veraneio, putz, É, imagina só hoje. A casa deve estar tipo fechada lá, porque você não tá não podendo tá locomover, ou indo. muita gente Eu tá já no tive veraneio, cliente, né? eu já tive cliente em casa em Caraguá, que era casa realmente de passar as férias. Ele chegou um dia lá, não tinha torneira na casa, roubaram tudo. Ele não tinha bens de grandes valores, mas roubaram torneira, chuveiro, sofá, geladeira, limparam. Ele chegou lá, só tinha a casa. E a casa e sem nada. Ele falou assim, Marisol, como é que eu faço? Eu não tenho nem como entrar na casa. Né? Tranquilo. Cobertura de roubo indenizou tudo isso. Então, assim, às vezes a gente fala assim, nossa, eu coloco lá a cobertura de subtração de bens, mas vai levar só, vai cobrir minha TV? Não. Obviamente, você não vai colocar uma cobertura absurda, né? Considerando que vão levar até a sua torneira. Mas, se levarem a sua torneira, você está amparado, está coberto, Sim, né? Então, aí é um bate-papo, uma troca de ideias com o seu corretor para entender o melhor risco, para entender a sua necessidade, para entender o local onde está essa residência, para ver se tem mais ou menos risco de uma ou outra cobertura, porque no residencial deve ter, no mínimo, acho que umas 8, 10 coberturas, muito mais do que isso, que você pode lá tá optando em contratar ou não de forma opcional, né? hum, Então, é uma parceria, sentar com o seu corretor, ver seu melhor produto, ver a melhor cobertura e os valores, e aí fazer um seguro ideal para o seu bolso e para a sua necessidade. com certeza. Putz, Marisol, nossa, então a gente tá um bate-papo muito bacana. Eu queria que até adicionar agora, né? Eu vou passar aqui o seu contato depois, porque essa live também é gravada, é uma live feita aqui no Facebook, mas depois gravada no YouTube. Então, vai ter outros dados, mas passa aqui também, você tem a sua corretora tem um site, né? Qual que é o site? Eu vou colocar aqui até no Coloca para mim, é bate-papo. Sim, sim. www.nogueiravalades, Nogueira e Nogueira Valadez é com E mesmo? com Ezinho, Nogueira e Valadez, com 2 L's e Z no final, Valadez.com.br. .com.br. Legal.
E aí eu vou passar depois o contato do e-mail, assim, do site direitinho, que vai estar no Pode YouTube, não mandar o vai estar aqui site, pode para colocar meu você. e-mail, Marisol, é só colocar o Marisol na frente, marisol@nogueirevaladez.com.br. Ó, já abriu até no Facebook aqui para as pessoas que quiserem tirar dúvidas, fazer perguntas também, entrar em contato, né, com a Marisol para falar um pouquinho, até um pouco mais sobre os seguros, coberturas, assistente aqui. Nosso bate-papo é muito democrático, né? Muita gente vai falar, pô, mas o Everton é corretor de seguro porque eu acredito muito no potencial e na honestidade, no trabalho que a Marisol faz, por isso que eu trouxe ela aqui nessa live. Várias dicas aqui. Tem muito mais, né, Marisol? A gente vai falar de Muito, responsabilidade civil, tem muito. que se uma criança, né? Eu vi até É, recentemente aqui uma reclamação aqui no condomínio onde eu moro, que tem muitos objetos sendo jogados pela janela. Com certeza é criança, mas se imagina cair na cabeça de alguém. não, é um absurdo. A responsabilidade civil e dentro do seguro residencial ela é muito abrangente, né? Seu filho é uma coisa meio quase que é impossível, é difícil, mas pode acontecer. Vai É. num local fora da residência, né? E causa algum dano, né? Quebra uma vitrine de uma loja. O seguro de responsabilidade civil ela vai dar amparo para isso, né? E Se você muita tiver, gente não sabe, né? Muita gente não não sabe. sabe que dá para dar esse amparo familiar, né? Exatamente. E assim, eu sou uma pequena peça dentro da Nogueira e Valadez, né? Eu tenho toda uma equipe que está por trás da gente, né? Nosso escritório, a gente tem um escritório em Mogi, né? A gente tem escritório em Suzano e também no Itaim Paulista, né? Verdade, não tá aí. Aqui, não só a mim, mas todos os meus suportes, né? A, a Jennifer, o Marcelo, o Eutinho, a Jane, o Wilton, né? As meninas que também tem, a gente tem também a parte da certificação digital, né? Que tem todo um Sim. suporte dentro da validação através da CertSign, né? Então, assim, dentro da corretora, a gente tem a equipe da certificação digital, tem o nosso administrativo, que é a Pamela. Eu tenho, lá eu tenho, olha, eu tenho duas Pamelas, tenho dois Wilton, assim, Família Nogueira e Valadez, né? Nogueira e Valadez, nós somos realmente uma grande família, né? As meninas da certificação, a Renata, a Patrícia, a Beth, um beijo para vocês, meninas todas. Só que assim, nós somos mais mulheres lá dentro da corretora do que os homens, né? Então isso já é muito bom, né? Mulheres vão dominar, Estamos já dominando falei o isso para minha mundo. esposa. Mas assim, gente, a gente está aqui para ajudar, para atender, para o que vocês precisarem, tirar dúvida, né? Precisar de qualquer coisa. Assim, volto a falar para mim, Everton, é uma honra poder bater esse papo com você, porque você é um cara super do bem. A gente teve a oportunidade de se aproximar um pouco mais, né, agora, por conta do Sim. BNI, por conta da amizade, por conta do Kate e tudo mais, mas é um prazer imenso ter a oportunidade de conversar com você, porque você é um cara muito 10. Obrigado, gratidão. Pô, eu fico feliz aí pelo seu depoimento. O Café no Negócio tem esse intuito, né, de poder trazer informações pertinentes de profissionais. Só tenho que agradecer essa participação sua aqui e volta a frisar a importância do seu seguro residencial, não só em home office, mas a qualquer momento aí para auxiliar talvez seus pais, quem for que seja olhando para assistência e tudo mais, pegue essa dica, assista esse vídeo, né? Ele vai estar disponível aqui no Facebook, os contatos também da Marisol também estarão aqui. Se você gostou, que você que está nos assistindo aqui, compartilhe, né, nas suas redes sociais, que com certeza a gente fica até mais feliz, porque as pessoas estão gostando daquilo que a gente está oferecendo aqui nessa live, né? Então, Marisol, muito obrigado. Nossa, já a gente teve aí bastante gente assistindo a live, bastante comentários. Ruben Lien, né, da Kaizen Viagem aqui, dando um alô, foi bem bacana. Então, só tenho que agradecer sua presença,
até as pessoas aí, mais de 70 pessoas que nos assistiram aqui nessa live. Gratidão e até uma próxima Café com Negócio. Porque essa semana, esse mês, pessoal, a gente está focando muito nessa questão do home office. Então, amanhã a gente tem aí uma entrevista com o Dr. Inácio Matsumoto, que é um quiroprata. Na sexta-feira, a gente tem mais uma entrevista. Semana que vem tem duas doutoras, né, que se disponibilizaram também para a gente estar aqui tomando um cafezinho e falando aí dos cuidados que a gente precisa ter no home office, em casa, né, nos exercícios e tudo mais. Então, vale a pena você estar aqui com a gente aí, nos acompanhando. E Marisol, mais uma vez aqui, ó, gratidão por estar com a gente Gratidão, aqui. Everton, gratidão mesmo, viu? Foi muito bom. Muito obrigada pela oportunidade que você me deu de poder falar um pouquinho de algo que eu sou apaixonada e com uma pessoa tão especial que é você. Muito obrigada. Gratidão. Obrigado, viu, Marisol? Então, um forte abraço aí e até breve, porque com Até certeza breve. Tudo de vamos bom. te convidar aqui para tomar café mais vezes, para falar Por de outros favor. assuntos. Você é empresário também, a Marisol também tem uma expertise muito grande aí na parte de empresarial. Então, com certeza pode contar com ela aí, que ela é minha parceira e eu tenho certeza que ela vai te atender muito bem também. Tá bom? Obrigada, Everton. Tudo de bom. Obrigadão. Tudo de Pessoal, bom aí. obrigada pela paciência e pelo tempo de vocês.